Aí, olha, já nós temos uma prévia. Você pensa em ser doador de órgãos? Olha, 96% responderam pra gente até agora que sim, 4% não. Vamos entender melhor? Eu estou recebendo aqui o cardiologista, o Dr. Marcos Vinícius de Freitas Moreira, para tirar as nossas dúvidas, né, Dr. Marcos? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui, Mônica, e espero que ao longo desses minutos a gente possa esclarecer e tirar dúvida da população em relação a esse importante tema. Exatamente. E como ser doador de órgãos? Eu preciso deixar claro, eu preciso deixar escrito, registrado. Como é que é esse processo? Você colocou, é muito importante, Mônica. Não precisa deixar escrito isso, tem que ter conversa. A família tem que conversar isso, a sociedade precisa expor isso mais e conversar sobre a doação de órgãos. A pessoa que quer doar tem que comunicar, a palavra é essa, comunicar o desejo de doar, influencia muito no todo o processo que a gente trabalha de doação de órgãos. Então, a pessoa falar isso, expor isso para a família e também nas redes sociais é importante. A gente está vendo essa estatística e a maioria pensa em doar. Então, se ela pensa, tem que comunicar e expressar isso. E isso vai influenciar em todo o processo de doação de órgãos. E aí se chega naquele momento, né? Essa pessoa que teve esse gesto, mas chega naquele momento, a família está fragilizada, a família está com dor e, de repente, não autoriza. E aí, como é que fica, doutor Marcos? Isso é a maior dificuldade que a gente tem no nosso processo no dia a dia, a nossa abordagem aqui, na nossa regional, em todo o Brasil. O que acontece? As pessoas, às vezes, não falam isso e a primeira coisa que a família tem é a negativa, porque não conversou isso. Então, a partir do momento que ela não tem essa orientação, essa expressão do familiar, ela acaba indo pelo lado contrário. Essa porcentagem que colocou, ela se inverte. De 96% passa a ser 50%, 40% de recusa, porque não houve uma conversa, não houve uma expressão. A gente sabe que essas leis mudaram ao longo dos anos, né, em relação a essa coisa. Hoje é tudo consentido e dá mais segurança aos processos. A gente tem 23 anos que a gente trabalha nesse novo modelo, dá mais segurança em todo o processo. A família assinar os termos de doação, entendeu? Mesmo que seja expresso e tudo, o que vale no final é a vontade da família. Então, expressar isso é fundamental. Quais órgãos podem ser doados? Eu acredito que seja uma dúvida muito comum entre as pessoas também, né? E a doação só é possível no caso da morte encefálica, doutor Marcos? Não, ela acontece nos processos de morte encefálica, mas pode ser em vivo também, no caso de rim e parte do fígado. Os órgãos que podem ser doados, a gente sabe que a maioria é rim, coração, fígado, pâncreas, intestino, então é muito amplo isso. Aqui na regional a gente tem doação de fígado e rim, né? E estamos trabalhando para expandir para coração também. Mas o ranking maior é rim, com certeza, nessa estatística. Doutor Marcos, e temos custos para isso? Quer dizer, a pessoa tem que pagar? Como é que é isso? Como é que é esse processo? Não, muito bem colocado. Nós não temos custo nenhum para a pessoa, para o sistema, nenhum. A gente sabe que o SUS arca com todas essas questões. E é importante frisar que nós temos o maior sistema público de transplantes. Em termos absolutos, acho que é importante colocar isso para a população, nós somos o segundo no mundo. Perde só para os Estados Unidos, em números absolutos de transplantes. Então, assim, o sistema único funciona e funciona muito bem e é gratuito. Então, nós não temos custo. Desde a pessoa que quer fazer essa doação, ela não tem que pagar, não tem que fazer nada, até aquele pessoa que está na fila, no receptor, ela recebe todo o apoio e após o transplante também, ela é cadastrada e recebe as medicações necessárias, tudo pelo SUS. Isso é importante colocar. Você falou em apoio, né, doutor Marcos? Esse apoio, por exemplo, é um apoio de uma equipe multidisciplinar? Sim. Nesse processo de doação de órgãos? Sim, é um apoio multidisciplinar. A gente trabalha em equipe. Eu acho que a gente não faz nada sozinho. Não faz. Desde as pessoas que estão lá na ponta atuando, que a gente chama de comissão intra-hospitalar de doação de órgãos, que as pessoas estão lá trabalhando, fazendo essa estatística, essa notificação do potencial doador, que a gente tem que notificar. A gente começa lá atrás, por exemplo, num trabalho braçal mesmo, aí depois passa para a gente e a gente passa para as equipes e isso faz para chegar para o receptor. Então, é um trabalho multiprofissional. Aqui em Uberlândia, a gente tem enfermeiro, psicólogo, administrativo, motorista, então é um trabalho integrado, multiprofissional. E como é feita essa captação? Para a gente tentar explicar para o nosso público. Por exemplo, a pessoa morreu, vai doar coração,
rim, fígado. Como é que é feito isso? E precisa ser rápido, né, doutor Marcos? É preciso ser rápido, é importante entender que a gente trabalha quanto tempo e trabalha com uma logística. Mas, assim, é entender também que é um processo seguro. Primeira coisa que a gente tem que colocar, o processo de captação é seguro, então tem que desmistificar isso aí. Antes de ir para um processo, o paciente que está em morte cefálica, é feito exames clínicos para diagnosticar isso, e eu gostaria aqui de frisar para a população que no Brasil esse é um dos mais seguros e rígidos porque é feito por 2 médicos diferentes. Então, só para frisar essa questão. Então, alguns países fazem só o exame clínico para diagnosticar aquela morte encefálica. No Brasil, não. São 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes. E também, desde 2017, a gente conseguiu diminuir esse tempo, porque houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina e que o intervalo entre esses exames era de 6 horas. Hoje, esse intervalo é de 1 hora entre um exame e o outro. Então, nós ganhamos tempo para essa logística hospitalar. E, ademais, a gente tem que, depois de feito esses 2 exames, a gente lança a mão de mais exames complementares, que sejam uma angiografia, um eletroencefalo ou Doppler transcraniano. Então, a gente tem o exame feito pelo médico, mais o exame complementar. Total segurança para esse processo. Finalizando, você colocou a questão de captação, é uma cirurgia como a outra, segue todo o processo rígido e seguro. E falando do ponto de vista de religião, todas as religiões apoiam essa questão do transplante. Isso é importante colocar, né? Nenhuma faz rejeição a isso. E o paciente é encaminhado para o bloco cirúrgico e segue todo o trâmite legal da captação. Então, não tem essa questão de ilegalidade, tráfico, essas coisas. Então, é muito seguro mesmo. E aí a gente, claro, nesse processo minucioso, tem-se uma fila de espera, não tem? Quer dizer, e há critérios, por exemplo, para um coração ser doado, né? Quem vai receber esse coração, esse fígado, está ali na fila e alguns critérios são levados em conta. Sim, são levados. Então, a gente, por exemplo, a pessoa que tem um problema cardíaco, um problema pulmonar, um problema hepático ou um problema de rim, que o paciente está fazendo uma diálise, ele é cadastrado para aquela equipe, né? No Sistema Nacional de Transplante, então tem um cadastro. Esse cadastro, é lógico que ele obedece a alguns critérios. O critério primeiro é o cronológico, é o tempo que ele está na fila. Mas esse critério ele pode ser modificado pelas condições do paciente. Às vezes o paciente, na questão cardíaca, por exemplo, o paciente está lá, está em casa aguardando um transplante porque o coração está fraco, uma insuficiência cardíaca. Ele está estável, tranquilo, ele tem uma condição que precisa de um transplante. Mas de repente ele pode ter piorado esse quadro, vamos supor do ponto de vista clínico, ele teve uma infecção, que a gente chama de miocardite, e ele evoluiu da piora dele, vai precisar de medicações, vai precisar internar e receber medicações para aquele coração e tudo mais, ele pode precisar ultrapassar essa fila com critérios. Você tem critérios. Fígado também, às vezes o paciente pode ter uma insuficiência hepática aguda, ele tem que entrar na frente de outro em relação a isso. Chegam aqui perguntas para você do nosso público. A Helenice Paranhos, ela quer saber o seguinte, porque eu acho que também é uma outra dúvida, inclusive eu conversei isso com o doutor Marcos Vinícius, né? Retira os órgãos quando tem morte encefálica, é isso? Ou seja, a doação só funciona nesses casos, que ela quer saber. Por exemplo, a pessoa teve morte cerebral e aí... Sim, aí a gente almeja esse processo, mas a gente pode também fazer o coração parado, que é doação de tecidos e córneas, né? Tá. Então, o paciente teve uma parada cardíaca, às vezes em casa, vai para o hospital, a gente trabalha também a doação de tecidos, que é córneas também. Não só esse processo que é o que chama atenção, que dá mais atenção, mas pode ser tecidos e a gente trabalha doação de córneas também. Então, não é só aquele processo do paciente que está em processo de morte cefálica, que está lá, que muitas vezes o paciente ou a família às vezes pensa que ele está vivo, mas não, ele passou por todo um processo de validação em relação a isso. Eu quero te agradecer, Marcos, por você ter aceitado o meu convite. Ele saiu de um plantão, viu, gente? Eu preciso dizer, e veio aqui conversar conosco. Por isso, muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação. Muito obrigada a você. Eu agradeço e a gente falar assim, que a gente está aqui para tirar as dúvidas, espero por outras vezes voltar e esclarecer. E agradecer também a minha equipe, né? Aí do MG Transplante, a gente tem uma regional aqui, agradecer os enfermeiros, os psicólogos, os motoristas, que são os administrativos, são todo mundo, ajuda a gente nessa coisa. E essa semana a gente recebeu a notícia também da Central Estadual de que a gente vai ter novos incentivos para as comissões intra-hospitalares, então
Finalizando também que o mês que vem é um mês de doação de órgãos, Setembro Verde, né? Então a gente trabalha mais isso no mês de setembro, mas ao longo do ano estamos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas da população. Vou contar com você. Obrigada pela sua disponibilidade. Deixa eu agradecer, né, e apresentar para você esse nosso amigo, Dr. Marcos Vinícius de Freitas Moreira. Ele que é cardiologista, intervencionista e médico do MG Transplantes, com todos esses esclarecimentos para a gente.